Olá, eu sou a professora Vanessa Fernandes e vamos iniciar a nossa primeira unidade. Aqui vamos discutir e apresentar alguns conceitos, fundamentos e métodos da filosofia que podem auxiliar o professor a refletir sobre a educação, os métodos e as suas origens históricas. Para iniciarmos a reflexão filosófica, podemos começar com o exercício de reflexão acerca da nossa existência. Por exemplo, podemos nos perguntar: por que cremos no que cremos? Por que sentimos o que sentimos? O que são nossas crenças e nossos sentimentos? Tudo isso podemos chamar de atitude filosófica. Mas, afinal, o que é filosofia? Para Chauí, podemos pensar como a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. E afinal, para que serve a filosofia? Segundo a mesma autora, para não aceitarmos tudo que nos chega de imediato, sem maiores considerações. A primeira característica da atitude filosófica é dizer que é negativa, ou seja, não ao senso comum, aos pré-conceitos, aos pré-juízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. A segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores e nós mesmos. É também uma interrogação sobre o porquê disso tudo e de nós, e uma interrogação sobre como tudo isso é assim e não de outra maneira. O que é? Por que é? Como é? Essas são as indagações fundamentais da atitude filosófica. A face negativa e a face positiva da atitude filosófica constituem o que chamamos de atitude crítica e pensamento crítico. A filosofia começa dizendo não às crenças e aos preconceitos do senso comum e, portanto, começa dizendo que não sabemos o que imaginávamos saber. Por isso, o patrono da filosofia, o grego Sócrates, afirmava que a primeira e fundamental verdade filosófica é dizer: sei que nada sei. Para o discípulo de Sócrates, o filósofo grego Platão, a filosofia começa com a admiração. Já o discípulo de Platão, o filósofo Aristóteles, acreditava que a filosofia começa com o espanto. Em nossa cultura e em nossa sociedade, costumamos considerar que alguma coisa só tem o direito de existir se tiver alguma finalidade prática, muito visível e de utilidade imediata. Por isso, ninguém pergunta para que as ciências, pois todo mundo imagina ver a utilidade das ciências nos produtos da técnica, isto é, na aplicação científica à realidade. Todo mundo também imagina ver a utilidade das artes, tanto por causa da compra e venda das obras de arte, quanto porque nossa cultura vê os artistas como gênios que merecem ser valorizados para o elogio da humanidade. Ninguém, todavia, consegue ver para que serviria a filosofia. Donde dizer-se, não serve para coisa alguma. A filosofia volta-se também para o estudo da consciência em suas várias modalidades: percepção, imaginação,
memória, linguagem, inteligência, experiência, reflexão, comportamento, vontade, desejo e paixões, procurando descrever as formas e os conteúdos dessas modalidades de relação entre o ser humano e o mundo, do ser humano consigo mesmo e com os outros. Finalmente, a filosofia visa ao estudo e a interpretação de ideias ou significações gerais, como realidade, mundo, natureza, cultura, história, subjetividade, objetividade, diferença, repetição, semelhança, conflito, contradição, mudança, entre outros. Sem abandonar as questões sobre a essência da realidade, a filosofia procura diferenciar-se das ciências e das artes, dirigindo a sua investigação sobre o mundo natural e ao mundo histórico ou humano, num momento muito preciso, quando perdemos as nossas certezas cotidianas e quando as ciências e as artes ainda não ofereceram outras certezas para substituir aquelas que perdemos. Em outras palavras, a filosofia se interessa por aquele instante em que a realidade natural, ou seja, o mundo das coisas, e a histórica, ou seja, o mundo dos homens, tornam-se estranhas, espantosas, incompreensíveis e enigmáticas. Quando o senso comum já não sabe o que pensar e dizer, e as ciências e as artes ainda não sabem também o que pensar e o que dizer. E qual a origem da filosofia? A palavra filosofia é grega. Ela é composta por duas outras, philo e sophia. Philo deriva-se de philia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais. Sophia quer dizer sabedoria, e dela vem a palavra sophos, sábio. Filosofia significa, portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Filósofo, aquele que ama a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. Assim, a filosofia indica um estado de espírito, o da pessoa que ama, isto é, deseja o conhecimento. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras a invenção da palavra filosofia. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. A filosofia é entendida como aspiração ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e humana, da origem e causas do mundo e de suas transformações, da origem e causas das ações humanas e do próprio pensamento. É um fato tipicamente grego. Evidentemente, isso não quer dizer que outros povos, tão antigos quanto os gregos, como os chineses, os hindus, os japoneses, os árabes ou os africanos, entre tantos outros, também não possuam sabedoria. Também não quer dizer que todos esses povos não tivessem desenvolvido o pensamento e formas de conhecimento da natureza e dos seres humanos. Quando se diz que a filosofia é um fato grego, o que se quer dizer é que ela possui certas características, apresenta certas formas de pensar e de exprimir os pensamentos, que estabelece certas concepções sobre o que seja a realidade, o pensamento, a ação, as técnicas, que são completamente diferentes das características desenvolvidas por outros povos e outras culturas. A filosofia nasce como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. Por ora, ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!